A economia da China é 60% menor do que pensávamos. Pelo menos essa é a afirmação se acreditarmos em um trabalho de pesquisa apresentado pelo professor Luiz Martínez, da Universidade de Chicago. Isso significa que, em vez de se tornar em breve a segunda maior economia do mundo, a economia da China é apenas cerca de 1/3 do tamanho da poderosa economia dos Estados Unidos. E é desse jeito, é mesmo, é porque é mesmo. E isso também significa que previsões como as feitas pelo investidor bilionário Ray Dalio de que a China em breve ultrapassará os Estados Unidos como a próxima superpotência do mundo são exageradas. Se for verdade, ter um PIB muito mais baixo também significa que os níveis de dívidas da China são realmente muito mais altos em relação ao tamanho de sua economia, o que significa que sua bolha imobiliária, alimentada pela dívida, é muito mais perigosa do que pensávamos. Mas tudo isso, toda essa afirmação e especulação, depende da resposta a uma pergunta: podemos confiar nesse trabalho de pesquisa mais do que nos números oficiais do PIB da China apresentados pelo governo chinês? Bem, para você se decidir sobre isso, primeiro vou dizer por que os números oficiais da China são tão problemáticos. Em seguida, mostrarei as evidências que esse artigo apresenta e como o youtuber e professor Jory Shesford, do canal Money Macro, as usou para calcular o número real do PIB da China. Depois disso, discutirei os pontos fortes e fracos das evidências contra as estatísticas oficiais da China. Os números oficiais do PIB da China, que medem o gasto total na economia, têm se apresentado muito controversos por um longo tempo. Por exemplo, de acordo com documentos vazados, até o vice-presidente da China admitiu que os números do PIB da China são feitos pelo homem e, portanto, não são confiáveis. Veja bem, para calcular o PIB, governos de todo o mundo normalmente coletam dados sobre transações em todos os setores da economia. Mas o problema é que o crescimento do PIB é muitas vezes visto como uma medida de sucesso. Então, para permanecer no poder, os políticos precisam de números mais altos do PIB. E, com certeza, eles poderiam obtê-los governando bem, permitindo que a economia crescesse. Mas isso, para os políticos, parece ser impossível, se é que você me entende. Ladrão! Então é muito mais fácil obter números mais altos do PIB, apenas ajustando os números um pouco para cima a cada ano. No entanto, o problema para os políticos dos países democratas é que as agências de estatísticas responsáveis pelo registro do PIB operam de forma independente. Por exemplo, nos Estados Unidos, Joe Biden não pode simplesmente entrar no escritório de análise econômica dos Estados Unidos e exigir números de crescimento mais altos. E mesmo que ele conseguisse pressionar os estatísticos de lá para falsificar os números, isso provavelmente chegaria à imprensa livre, tornando essa opção pouco atraente para os políticos em países democráticos. Mas e se você for um ditador que controla tanto o escritório de estatística quanto a imprensa? Bem, de repente, torna-se bastante atraente ajustar os números um pouco para cima a cada ano. Portanto, países mais autoritários tendem a exagerar mais nos números de crescimento do PIB. Pelo menos essa é a principal afirmação desse artigo do professor Luiz Martínez, e como cientista, ele apoia essa afirmação com dados, nesse caso, de satélites. Com certeza, as regras que controlam tanto os estatísticos quanto a imprensa podem facilmente manipular as estatísticas do PIB, mas eles não podem fingir atividade econômica real. E em nossas economias modernas, a atividade econômica real pode ser vista do espaço, especialmente quando a noite se põe e as luzes se acendem. Então, para descobrir se os governantes de países autoritários manipulam as estatísticas do PIB, Martínez analisou 184 países entre 1992 e 2008. Em seguida, ele comparou o crescimento das luzes à noite em cada país com o crescimento do PIB que cada país relatou. O que ele descobriu é que, como esperado,
Quando em um período ocorria o aumento das luzes noturnas, todos os países normalmente também relatavam que o PIB crescia. No entanto, ao fazer a distinção entre países autocráticos e democráticos, surgiu um padrão claro. Os países autocráticos normalmente relataram números de crescimento do PIB 35% maiores em comparação com o crescimento das luzes noturnas. E para a China especificamente, Martínez afirma que, com base em sua análise, o crescimento do PIB da China entre 1992 e 2008 foi provavelmente de 4,9% ao ano, em vez do crescimento médio relatado de 6,3%. Jory, do canal Money Macro, que citei anteriormente, conta que, infelizmente, Martínez não calculou o que isso significa para o PIB da China hoje, portanto, ele mesmo decidiu fazer isso. Então vamos ver como ele calculou o verdadeiro tamanho da economia da China. Com base em quantos países autoritários exageraram no crescimento do PIB em comparação com o crescimento da luz noturna, Martínez produziu o que ele chama de deflator do PIB. Esse deflator do PIB é basicamente um número, pelo qual reduz os números oficiais do PIB a cada ano com base em quão autoritário é um país. Usando seu deflator, Jory estendeu a análise de Martínez para o ano de 2021. Using his deflator, we extend Martinez's analysis to the year 2021. And while between 1992 and 2021, China reported a sky-high GDP growth between 14 and 8%, Martinez's analysis suggests that China actually only grew between 6 and 2%. É importante ressaltar que isso significa que a China não só não vai superar os Estados Unidos como a maior economia do mundo, como também está muito longe disso. Agora, não me entendam mal, estes ainda são números de crescimento realmente impressionantes, e esse crescimento ainda foi suficiente para que a economia da China superasse a do Japão e se tornasse a segunda maior economia do mundo. Agora você deve estar pensando, o estudo desse cara aí, esses cálculos, parecem um pouco amador. Então por que deveríamos confiar neles ao invés das estatísticas oficiais fornecidas pelo governo chinês? Bem, Jory conta que realmente acha que os números ajustados estão mais próximos da verdade do que os números oficiais do governo, e ele cita 3 razões do porquê. Em primeiro lugar, ele conta que é importante mencionar que esse artigo foi avaliado criticamente por dezenas de economistas. Foi apresentado em seminários na Universidade de Chicago e Illinois, bem como em instituições políticas como o Banco Central do Chile e o Banco Mundial. Além disso, foi revisado e publicado no prestigioso Journal of Political Economy. Em segundo lugar, Martínez fez muitas verificações para garantir que as descobertas de que os países autoritários têm consistentemente maior crescimento do PIB do que crescimento noturno não podem ser explicadas por algum outro fator. Por exemplo, você pode imaginar que a geografia tem algo a ver com essa relação, ou que talvez a maioria dos países autoritários fossem apenas economias menos desenvolvidas em 1992, o que mudou sua relação com as luzes noturnas. Bem, Martínez verificou tudo isso e muito mais, e isso não afetou seus principais resultados. Portanto, sua análise de que os países autoritários superestimam o PIB se mantém. Agora, nesse ponto você pode dizer, Fabrício, isso não passa de teoria. Ok, mas os cálculos de Martínez do PIB eram sobre a manipulação média de regimes autoritários. Então Jory conta que olhou para isso. Ele começou examinando por que o próprio vice-presidente da China admitiria que não confiava em seus próprios números do PIB. Acontece que a China é um país bastante singular, pois o governo costuma definir metas de crescimento do PIB para os governadores. E se alguns de vocês já trabalharam em uma empresa com uma meta de crescimento, provavelmente sabe que, embora possam ser eficazes, normalmente essas metas também produzem muitos efeitos colaterais indesejados. Por exemplo, pesquisas econômicas mostram que as metas de vendas nas empresas levam a vendas ruins,
como aquelas vendas com descontos insustentáveis, bem como números de vendas manipulados. Portanto, não é de se surpreender que a pesquisa tenha mostrado que as metas de crescimento do PIB da China levaram a projetos de investimento inúteis e o mais importante para nós nesse vídeo, a números do PIB manipulados. Semelhante ao estudo de Martinez, outro economista descobriu que nos anos em que os governos provinciais chineses precisavam ser selecionados, haviam enormes diferenças entre os números do PIB relatados para essa província e os dados que não podiam ser manipulados, como o consumo de eletricidade. Até pesquisadores econômicos da China relataram que os governadores das províncias que atingiram suas metas de crescimento do PIB normalmente foram promovidos, enquanto aqueles que não foram expulsos. Jory conta que, quando ele mesmo analisou os dados da vida noturna de um artigo publicado na Nature e os comparou com os dados do PIB do Banco Mundial, descobriu que, de fato, a China relatou um crescimento do PIB muito maior em comparação com o crescimento da luz noturna. Então sim, há muitas evidências de que a China está manipulando seus dados do PIB, tanto se não mais do que outros países autocráticos. E é por isso que, segundo Jory, com a ressalva de que este é um cálculo extremamente grosseiro, o PIB da China é provavelmente 40% do seu valor oficial agora, mas mesmo assim, a China ainda é a segunda maior economia do mundo, mas ainda é apenas de 30% a 45% da economia dos Estados Unidos, dependendo de como você a mede. De qualquer forma, a economia chinesa ainda está muito longe de ser a número 1, especialmente agora que sua economia está desacelerando devido a uma crise imobiliária. E isso significa que os atuais problemas econômicos da China podem ser muito piores do que pensávamos, porque a dívida em relação ao PIB é muito maior, porque o PIB é muito menor. Além disso, tem enormes implicações geopolíticas, pois a China seria muito menos ameaçadora para os Estados Unidos do que pensávamos. Mas o que você acha? Você está tão convencido por essa pesquisa quanto eu? Ou você tem uma explicação melhor de por que as luzes noturnas na China não crescem tão rápido quanto o PIB relatado? Deixe-me saber nos comentários. Por hoje é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, fique à vontade para assistir a outros vídeos aqui do canal, como por exemplo o último que eu postei, onde eu mostro por que as pessoas estão voltando a utilizar os tijolões. É isso, tamo junto e até o próximo vídeo. Fui! I need you now. I'm such a fool. I made a mess.